Vamos lá? Olha, a prova tá aí, né? Você sabe disso, né? Você sabe disso. Prova é dia 20. Você tem que jogar duro. Bacana? Adelante focado, né? Mas quando eu coloco a camisa do Adelante, sabe que a chapa vai esquentar, né? Aí, ó. Vê se você gostou dessa versão aí. Vamos lá. Conhece a música? Agora. Ah, moleque! Joga duro, guerreiro. Aí você vai entrando aí e vai convidando seus amigos, né? Um beijo aí pro Rio de Janeiro. Ah, Kézia, lá do Rio, rapaz. Querida aluna, né? Tá sumida, né? É isso aí. Ah, tu tá sumido, tem que aparecer. Então é o seguinte, você vai entrando aí, joga duro e vai convidando seus amigos. Já pega seu material de anotação, você vai anotar muita coisa aqui hoje. Bacana? Feira de Santana na área. A Alessandra que tá sumida aí na área. É isso aí, né? Meu aluno aí daqui do DF que joga duro demais, coloca a camisa do Adelante. É isso aí. Perito de engenharia, todo mundo aí. Vamos jogar duro. Vai aí, isso. Aí. Bacana. Só não pode cair essa parada, brother. É isso aí. Vai bombando de corações, né? Bomba de corações. Pá. É isso aí. Bacana, né? Vamos jogar duro então? Prova tá aí, né? É porque a musiquinha, né? Você sabe que quando acaba a musiquinha, o jogo é duro. Aí tem que... É isso aí. Adelante focado. Camisa do Adelante focado. Lá no aulão, delegado Mato Grosso do Sul. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte. Veja, o jogo tá duro demais. Veja, o material do aulão Adelante, delegado Mato Grosso do Sul. Alô, você. A prova tá aqui, né? São mais de 300 questões, né? São mais de 300 itens. Alô, você. Veja, o jogo vai ser duro demais, né? O jogo vai ser duro demais, né? Peguei um exemplar aqui do material. Tá top demais. Rapaz, eu tava dando uma olhada nesse material, não tem pra onde correr não, né? A gente vai destruir essa banca, beleza? A gente vai destruir essa banca, né? O material tá muito top aqui, ó, mais de 300 questões, né? Aulão Adelante, delegado de Mato Grosso do Sul, alô você. O pessoal tem falado, professor, tem como conseguir esse PDF? Não tem. Professor, mas por que? Pessoal, o que eu posso fazer, eu faço, né? São essas aulas gratuitas, como eu vou fazer agora, mas eu tenho que respeitar o pessoal que vai no aulão, né? O aluno vai no aulão, poxa, ele, né, vai pagar, vai lá no aulão, vai assistir a aula. Como é que eu vou chegar e vou dar um material gratuitamente e o pessoal que pagou, né? Então não tem como, né? Nem depois. Então, o material do aulão Adelante eu não tenho como passar depois para os alunos, beleza? Então o pessoal não manda mensagem, professor, tem como mandar? Não tem. É só o pessoal que vai no aulão. Ah, professor, não tem como ir. Ah, quando for uma oportunidade do aulão na sua cidade, aí você vai pegar o material também. Beleza? Mas não tem como. É só o pessoal do aulão, até por questão de respeito, né? Mas veja que eu jogo duro aqui quase todo dia gratuitamente, né? Mas veja, o material não tem como, né? São mais de 300 questões, tá aqui, ó. Aí eu falo pra você, tem que correr, né? O pessoal que vai fazer o aulão Adelante, corre aí, ó. O jogo vai ser duro demais, ó. Jogo duro. O jogo vai ser duro demais. Veja, entra logo lá no site, no www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Joga duro lá, beleza? Entra no site, faça sua inscrição e a gente vai jogar muito duro nesse aulão lá. A professora Flávia Rita preparou... Rapaz, as questões da professora Flávia Rita de português aqui, eu vou falar. Não, tá muito jogo duro, bicho. Acho que cada professor tentou, saca? Tá tendo uma competição para ver quem vai acertar mais questões, né?
Bem, eu não posso, né? Eu sempre, né, sempre tenho aquelas minhas cotas lá. Eu sou muito iluminado nesses aulões, assim, que eu sempre, né, consigo acertar diversas questões. Mas eu faço um trabalho também, né, de pesquisa e não vai ter para onde correr, não. Bacana? A gente vai destruir essa prova lá de Mato Grosso do Sul. Quem for no aulão vai falar, professor, bem que você falou na semana anterior, né? Você foi para destruir. Veja, você vai até sentir que eu vou destruir lá, porque hoje aqui eu já vou fazer, né, uma destruição aqui, né? No roubo, na extorsão com restrição de liberdade da vítima, se há possibilidade da aplicabilidade lá da causa de aumento, né? Da causa de aumento prevista lá na extorsão, né? Será que é possível a extorsão, veja, praticada com emprego de arma ou praticada aí, veja, por duas pessoas, né? Um exemplo que você tem lá no parágrafo 2º, né? Que menciona nas causas de aumento da extorsão. A gente vai jogar duro demais, né? Fazendo essa abordagem aqui, ou melhor, parágrafo 2º não, parágrafo 1º, né? Parágrafo 2º fala lá da extorsão com resultado morte, não é isso? Parágrafo 1º ele menciona lá se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, né? Ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. E a gente vai verificar se é possível a aplicabilidade dessa causa de aumento lá na extorsão com restrição de liberdade da vítima. Entenderam ou não? Será que é possível? Isso a gente vai analisar aqui e com a visão do STJ. E além disso eu vou dar diversas dicas aqui relacionadas ao delito de extorsão. Bacana? Esse material tesouro, né, mestre? São mais de 300 questões, né? O material tá aqui, ó. E é frente e verso, tá? É frente e verso. Ai, moleque. A prova tá aqui. O jogo vai ser duro demais. Bacana? O jogo vai ser duro demais. Vamos lá então, né? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar então. Olha, temos vagas ainda, né, na área aí agora. A professora Aruba Cláudia Barros, né? Pessoal, o que acontece? A professora Cláudia Barros, ela deve fazer uma live aí informando. Veja que vai ter o congresso, né? O congresso do concurseiro, né? Lá no Rio de Janeiro, me parece ali no mês de... Não é, professora? Em fevereiro. O time tá bom, né? A professora escolheu lá professor. Olha lá, ó. Ela vai colocar aí. Quando é o congresso? Quando é o congresso? Março, né? Em março, tá? Inclusive as inscrições estão abertas e ela deve colocar o site aí. Eu aconselho o seguinte, né? Vocês devem visitar lá o site para conhecer esse projeto, né? Estarei presente lá no Rio de Janeiro. Fiquei feliz de ter sido convidado e nós estaremos lá no Rio de Janeiro em março. E muita gente boa, né? A professora Cláudia Barro, o professor Kleber Masson, não é isso? Diversos professores, né? Estarão presentes lá. Tem que olhar lá no site, beleza? É isso aí, eu estarei presente lá, dentro da nossa humildade. Legal, então. Eu vou te chamar no PC e vou dizer o seguinte, veja, antes mesmo de abordar o artigo 158, parágrafo 3º, que trata lá da extorsão, né, da qualificadora, melhor dizendo, antes de abordar a qualificadora, né, lá que materializa o que a doutrina convencionou chamar de extorsão, de sequestro relâmpago, melhor dizendo, eu vou aqui fazer uma introdução acerca do delito de extorsão. Veja o delito de extorsão tipificado lá no artigo 158, né? E o 158 descreve constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Eu vou já te chamar no PC e dizer o seguinte, veja que a extorsão é um crime formal, né? E pode aparecer na sua prova assim, ó, crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Eu vou chamar a sua atenção, aí chama, não perceba, né? Eu vou te chamar, não perceba, para dizer o seguinte, veja que a extorsão na sua forma simples não é considerada crime hediondo. A extorsão na sua forma simples não é considerada hediondo. Veja que a extorsão, conforme prescreve lá o artigo 1º, inciso 3 da Lei 8.072, para que a extorsão seja considerada crime hediondo, veja que você tem que ter o resultado morte, né? Extorsão qualificada pela morte. E aqui ele menciona, artigo 158, parágrafo 2º, não é isso? Então veja, extorsão caput,
não é considerado crime hediondo, ou seja, na sua forma simples não é considerado crime hediondo. O posicionamento majoritário informa que essa vantagem, né, essa vantagem indevida deve ter um valor econômico. Posicionamento majoritário, entendendo que essa vantagem deve ter um valor econômico. Legal? E veja que o próprio tipo penal ele menciona, né? Ele fala o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. O próprio tipo penal já menciona, né, que essa vantagem deve ser econômica. Entendimento deve prevalecer. A consumação da extorsão, ela ocorre com a simples exigência. Eu vou te chamar no PC e dizer: cuidado, cuidado. Não faça confusão com a extorsão mediante sequestro, com a consumação da extorsão mediante sequestro, com o delito de extorsão. Porque na extorsão mediante sequestro, a consumação, perceba, ela vai ocorrer com cerceamento de liberdade da vítima. Entenderam ou não? Basta que haja o cerceamento de liberdade e o dolo, né? O dolo específico. Ou seja, eu vou cercear a liberdade dessa vítima, veja, para exigir uma vantagem. Entenderam ou não? Lá na extorsão mediante sequestro, veja, a consumação vai ocorrer com cerceamento de liberdade, né? E acrescido do dolo, ou seja, eu estou cerceando a liberdade para mais à frente, né? Veja, exigir uma vantagem. Entenderam ou não? Então, tem esse detalhe que você tem que ficar esperto. Agora, quando eu trato de extorsão, não. Extorsão basta que haja a exigência. E muito interessante você saber em relação à competência, né? E aí, a competência vai ser do local em que ocorreu a exigência? Ou vai ser, por exemplo, vamos supor que o Tício ele sacou o dinheiro, né, numa conta bancária que ele tem em um local diverso, e a competência para apurar esse delito? Veja que vai ser do local onde ocorreu a exigência, né? Vocês, inclusive, têm aí a súmula 96. Tá? Quando eu trato de extorsão, você tem que entender também que é possível a tentativa. Né? Eu vou te dar um exemplo. Veja que a denominada, né, extorsão virtual, né, o falso sequestro, né? O cara liga lá e fala: olha, eu estou aqui com a sua filha, né? Se não depositar um dinheiro, eu irei matá-la. Veja, se a vítima não se sentiu intimidada, eu tenho a tentativa de extorsão. Entenderam ou não? A extorsão, ela se consuma com a simples exigência. Ok, mas se a vítima não se sentiu intimidada, eu tenho aí extorsão tentada. Né? A vítima não se sentiu intimidada, inclusive foi na polícia. Eu tenho extorsão tentada e não consumada. Então é muito importante você ter essa visão. Outra coisa importante é que não é possível continuidade delitiva entre o delito de roubo e extorsão. Eu estou dizendo o seguinte: eu vou te chamar no PC para dizer que o Tício, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da Mévia. E depois que ele subtraiu o veículo da Mévia, no outro dia, ele ligou para a Mévia e falou: olha, Mévia, se você não me der determinada quantia, eu vou atear fogo nesse veículo. Nesse próprio veículo que ele subtraiu. Professor, será que não seria um pós-facto impunível? Não. Eu tenho concurso material de crimes, né? E veja, e além disso, você não pode entender que há continuidade delitiva também. Beleza? Tranquilo? Veja que o agente vai responder pelos dois delitos: roubo e extorsão em concurso material de crimes, né? Bacana? Legal. Veja também, é importante você entender em relação ao posicionamento de um grande doutrinador, né? Veja, Hungria defendia que quando você tem a exigência, né? Veja, mediante grave ameaça e a vítima, ela entrega o bem, eu tenho um delito de extorsão. Pera aí, professor. Pera aí. Agora você deve ter... Não, olha aí. Porque do jeito que você falou, tem um roubo. Eu vou te chamar no PC e dizer o seguinte: para a Hungria, não. Para a Nelson Hungria, veja, se a vítima entrega o bem... Se a vítima entrega o bem mediante grave ameaça, eu tenho extorsão. Minoritário esse posicionamento, mas é só para você saber, porque algumas provas adotam a corrente de Hungria. Algumas provas adotam a corrente de Hungria. Veja, o Tício aborda a vítima entrega o bem e lá no gabarito sai extorsão e você não entende. Mas como assim extorsão? Não seria roubo?
Corrente majoritária no sentido do roubo, beleza? Mas corrente minoritária no sentido da extorsão. Então isso é legal porque numa prova discursiva você joga com os dois posicionamentos. Deu para entender isso ou não? Coloca aí, professor, eu entendi. Né? Coloca aí, professor, eu entendi. Joga duro. Você entendeu isso? Deu para entender? Aqui a gente está fazendo um desenho, né, para chegar no parágrafo terceiro, né? Então aqui estou fazendo uma abrangência. Para Nelson Hungria, se o agente utilizou da grave ameaça, veja, e ele pegou o bem da vítima, eu tenho roubo. Mas se ele se utilizou da grave ameaça e foi a vítima que entregou o objeto, o bem, eu tenho extorsão. Nelson Hungria nessa pegada. Entenderam ou não? Nelson Hungria nessa pegada. Entenderam? Bacana? Porque a vítima que entrega o bem. Legal? Bem, a corrente majoritária entende que eu tenho extorsão quando, para a obtenção da vantagem econômica, veja, eu dependo da vítima. Essa é a corrente majoritária. Entendeu? Então, veja, na extorsão, se você utiliza violência e grave ameaça, veja, para que a vítima venha a te entregar determinado valor, né? Veja, você utilizou da violência, grave ameaça, né? Ou melhor dizendo, você utiliza da grave ameaça, né? Dizendo, ó, vou matar seu filho se você não me der determinado valor. Não é isso? Então, veja, aí você tem a extorsão. Né? A colaboração da vítima é indispensável. Essa corrente que é a majoritária. Entenderam ou não? Entenderam? Então, a extorsão, você tem que ter a colaboração da vítima. A colaboração da vítima é indispensável. Bacana? Legal, né? Bacana. Vamos lá, então. Extorsão versus concussão, você tem que ficar ligado também. Extorsão versus concussão. Veja que se o funcionário público utiliza de violência ou grave ameaça para realizar a exigência, né? Exigindo aí um valor, uma vantagem devida, veja que eu não vou ter aí a concussão, e sim a extorsão. Entenderam? Então é muito complicado quando as pessoas, até a doutrina menciona que a concussão é a extorsão praticada pelo funcionário público. Nada a ver, né? Nada a ver. Na extorsão aqui, inclusive, eu tenho as elementares, violência e grave ameaça. Então, se ele utiliza lá a violência ou a grave ameaça para exigir, né, o funcionário público, o policial que exige, utiliza de violência e grave ameaça para isso, eu tenho extorsão e não concussão. Então, fica ligado aí, né? Fica ligado para não fazer confusão, né? Aí você, não, porque toda vez que o funcionário público realizar uma exigência, né, veja, de uma vantagem devida, eu tenho aí a concussão. Não, depende. Beleza? Depende. Se ele utilizou dessa violência ou dessa grave... Se ele utilizou de violência e grave ameaça, para realizar a exigência, eu tenho aqui extorsão. Né? Então, fica esperto aí. Beleza? Legal. Vamos lá. Tá. Importante, depois de ter feito essa introdução, né? Depois de ter feito essa introdução, é importante saber que o parágrafo 1º, ele trata da causa de aumento. E agora eu já começo a entrar na pedra de toque, porque eu vou trabalhar com essa causa de aumento. Veja que o parágrafo 1º diz o seguinte, né? Veja que o parágrafo 1º diz o seguinte: se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Quando ele diz assim, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, veja que a doutrina, raciocinando com a teoria restritiva, né, sob o prisma objetivo formal, entende o seguinte: olha, as 2 pessoas têm que praticar os atos executórios. As 2 pessoas devem necessariamente praticar atos executórios. Se eu tenho um autor e um partícipe, ou seja, sob o prisma da teoria restritiva, né, raciocinando com a teoria restritiva sob o prisma objetivo formal, autor é aquele que pratica o verbo do tipo. E partícipe é aquele que pratica uma conduta acessória. Veja então, se eu tenho um autor, né, um que pratica os atos executórios e eu tenho um partícipe, não há incidência da causa de aumento. Sabe por quê? Porque diferente lá do roubo, aqui a causa de aumento fala o seguinte: se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas,
Entenderam ou não? Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas. O parágrafo primeiro não fala se o crime é cometido em concurso de pessoas. É diferente. Porque no concurso de pessoas eu posso ter a coautoria, como também a participação. E aqui ele fala se o crime é cometido por duas ou mais pessoas. Ou seja, as duas ou mais pessoas devem necessariamente praticar atos executórios. Veja, é o posicionamento majoritário nesse sentido. Há quem entenda, veja, aí com a roupagem da teoria do domínio final do fato, que se o agente ele tem o domínio do fato, ele é autor. Ou seja, ele pratica, né, atos executórios. É isso? Ele é considerado autor, ou melhor dizendo, atos executórios não. Ou melhor dizendo, ele é considerado autor. E se ele é autor, ele está praticando um delito. Autor não é necessariamente aquele que pratica atos executórios. Isso, teoria do domínio final do fato. E sim aquele que tem o domínio final do fato, né? É o que controla o fato, é o que tem o domínio final do fato, muito embora não venha praticar atos executórios. Legal, então, bem, aí depende, né? Eu vejo a doutrina trabalhando em cima da teoria restritiva. Tanto é que a maioria da doutrina diz que as duas ou mais pessoas devem necessariamente praticar atos executórios, né? Você já viu isso aí também na sua doutrina, né? Então você vai ver que majoritariamente a doutrina adota esse posicionamento, até porque também majoritariamente prevalece o entendimento que o Código Penal adotou a teoria restritiva sobre o prisma objetivo formal, muito embora os tribunais, em grande escala, venham adotando aí a teoria do domínio final do fato, né? Inclusive aí Mensalão, Lava Jato, enfim, tem o domínio do fato direto, STJ. Bacana, mas a doutrina entende que o Código Penal adotou a teoria restritiva sobre o prisma objetivo formal. É autor aquele que pratica o verbo do tipo, ou seja, os atos executórios. Então aqui, ó, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou seja, essas duas ou mais pessoas devem praticar atos executórios para que você tenha incidência da causa de aumento. Deu para pegar isso? Deu para pegar? Deu para pegar, sim ou não? Então, veja, se o tício aborda o mévio, né? E mediante, veja, grave ameaça, né? Ele fala para o mévio, se você não me der um dinheiro, veja, eu vou te matar. Enquanto isso, perceba, o Paulo está ali fazendo a segurança do local, eu não tenho extorsão com a causa de aumento, com a incidência da causa de aumento, porque o Paulo é partícipe, não autor, sob o prisma da teoria restritiva, teoria restritiva, né? Veja, na ótica aí, objetivo formal. Deu para entender? Deu para entender isso? Bacana? Então, veja, o Paulo também teria que estar ali ameaçando para que você tenha aqui a incidência da causa de aumento. Tranquilo? Bacana. A outra causa de aumento, ela recai no emprego de arma. E aqui é o mesmo raciocínio que você vai ter lá no roubo com emprego de arma. Então, veja, se há um emprego de uma arma de brinquedo, não há incidência da causa de aumento. Se há um emprego de uma arma absolutamente inapta para realizar disparo, também não há incidência da causa de aumento. Se, por exemplo, o agente emprega uma arma desmuniciada, veja, também, se emprega uma arma desmuniciada, aí sim, a incidência da causa de aumento. Veja, roubo com emprego de arma desmuniciada. Veja que no STJ você tem discussão aí entre as turmas. A última decisão é que incide a causa de aumento, uma decisão de 2014, me parece que é da sexta turma, né? E quinta turma entendendo que não incide a causa de aumento, lá no roubo, beleza? STF, entendimento tranquilo de que há incidência da causa de aumento na arma desmuniciada. No STJ você tem discussão, mas a última decisão do STJ, de 2014, me parece da sexta turma, entende pela incidência da causa de aumento. Então veja, trazendo aquele pensamento para cá, uma arma desmuniciada, veja, empregada aqui na extorsão, há incidência da causa de aumento, conforme a última decisão do STJ. Muito embora você tenha divergência entre as turmas. Deu para entender isso? Deu para entender? Ah, professor, que eu li? Sim, mas tem divergência. Tá? Tem decisão de 2013, me parece que é da quinta turma, entendendo que a arma desmuniciada não circunstancia o roubo, né? E aí tem uma decisão da sexta turma, entendendo que sim, você tem uma divergência entre as turmas ali. Beleza? Tranquilo. E é o mesmo pensamento aqui quando você trata da extorsão. Bem, já que eu já estou falando da extorsão logo, né?
Eu só iria falar lá do parágrafo do parágrafo terceiro, aqui, né, veja, eu falei para raciocinar o mesmo, você deve raciocinar, né, da mesma forma que você raciocina lá com roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Então, veja, lá, qualquer arma, não é isso? E aqui também, arma branca, arma de fogo, beleza? Né? Isso aí já é um básico, né? Então, claro, quando eu falo aqui arma, claro, arma branca, arma de fogo, né? Isso aí já é um... A gente aqui já está partindo já para um jogo mais duro, beleza? Tranquilo. Tá. Importante ainda comentar acerca do parágrafo 2º. O parágrafo 2º menciona lá, aplica a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior, né? É interessante que ele faz alusão lá ao roubo, né? Fazendo alusão ao roubo, ao parágrafo 3º lá do roubo, né? Que trata lá do latrocínio, inclusive. Bacana, né? Latrocínio é lesão grave. Tá. Importante, quando você trata aqui da extorsão qualificada pela morte, não é isso? Que a extorsão qualificada pela morte é considerada crime hediondo. A extorsão qualificada pela morte é considerada crime hediondo, como bem estabeleceu aqui o inciso 3 do artigo 1º. Beleza? Extorsão qualificada pela morte é considerada crime hediondo. Legal? Bacana, bacana, bacana. Legal, legal, legal. Então, o 158, parágrafo 2º, ele faz alusão a 157, né, o artigo 157, parágrafo 3º, que trata lá do roubo qualificado, né, pela lesão grave e também do roubo qualificado pelo resultado morte. Não é isso? Tranquilo? Bem, mas aí, quando eu trato da extorsão, né, veja, quando eu trato da extorsão, só vai ser considerado hediondo a extorsão com resultado morte. Tranquilo? Bacana? Ele aqui só remeteu, né? Um crime, inclusive, é um crime de preceito secundário remetido. É um exemplo aqui de crime de preceito secundário remetido, ó. Ele joga, ó, aplica a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º, ou seja, ele remete para um outro tipo penal. Legal, bacana. E agora eu chego à minha pedra de toque, né? Que é a qualificadora, veja, introduzida lá pela Lei 11.923/2009. Veja que existia uma discussão em relação ao hoje chamado sequestro relâmpago. Qual tipo penal se enquadraria essa conduta? O entendimento que sempre prevalecia é que essa conduta não era enquadrada lá no roubo com restrição de liberdade da vítima. Essa conduta seria sim extorsão, né? Seria extorsão. E não roubo com restrição de liberdade da vítima. Esse sempre foi o posicionamento majoritário. Beleza? Bem, por quê? Porque há uma grande diferença. Quando eu trato da extorsão com restrição de liberdade da vítima, veja, o agente, ele acaba cerceando a liberdade da vítima para facilitar a ação criminosa. Entenderam ou não? O cara pega, né, tem a vítima dentro do carro, ele aborda a vítima, entra dentro do carro, né, e fala, ó, vai, segue. Para facilitar, por exemplo, para dizer que ele é namorado da vítima, para dizer que está tudo tranquilo. Então ele cerceia a liberdade da vítima até para dizer, até para a vítima indicar o melhor caminho. Entenderam? Então, aquele cerceamento é para facilitar a sua ação criminosa. Tanto é que depois ele solta a vítima e sai. Isso é roubo com restrição de liberdade da vítima. Deu para entender isso? Deu para entender? Agora, fica esperto. Porque é roubo com restrição de liberdade da vítima, não roubo com privação de liberdade da vítima. Como assim, professor? Ora, se ele abordou a vítima, está com a vítima no veículo e ficou horas e horas e horas, passou um dia, 2 dias, está com a vítima no carro, não há mais que se falar em roubo com restrição de liberdade da vítima. Porque a restrição aí virou privação. Aí ele vai responder por roubo, não é isso? Veja, e também vai responder aí por sequestro. Beleza? Tranquilo? Aí é diferente. Se você tem privação, é outra situação. Né? Tranquilo? Importante isso, né? Importante. Tá.
Bem, então eu falei para vocês que já existia uma discussão, né? Ué, e quando o agente ele acaba restringindo a liberdade da vítima, levando a vítima num caixa eletrônico, será que não seria roubo com restrição à liberdade da vítima? Veja que o posicionamento que sempre prevaleceu é que seria extorsão. Por quê? Porque para ele obter aquela vantagem econômica, ele depende da colaboração da vítima. Entenderam? Bem, o entendimento antes de 2009 sempre foi nesse sentido, de que seria extorsão e não roubo com restrição de liberdade da vítima. Para pacificar, né, veja, e também evitar conflitos jurídicos, veja, o legislador entendeu por bem descrever essa conduta lá no delito de extorsão, né, acompanhando já o posicionamento majoritário. E aí a Lei 11.923, veja, inseriu essa qualificadora. Ou seja, uma nova qualificadora com a escala penal, né? Uma nova escala penal própria. Não é isso? Uma qualificadora com a escala penal própria. Você tem um novo mínimo e um novo máximo se o agente agir se o agente adotar aquele modo de agir. Qual seja, veja, ele vai praticar extorsão, não é isso? Mediante violência, grave ameaça, vai exigir lá uma vantagem econômica, mas veja, para isso ele restringe a liberdade da vítima. Por quê? Porque para a obtenção dessa vantagem econômica, ele depende da colaboração da vítima. Com a Lei 11.923/2009, pacificou, ou seja, essa conduta de restringir a liberdade da vítima, levar a vítima, um exemplo, né? Levar a vítima ao caixa eletrônico para que a vítima forneça a sua senha para que ele venha obter essa vantagem econômica, veja, recai lá no delito de extorsão. Mas veja, é uma extorsão qualificada. Por quê? Porque eu tenho aqui agora eu tenho uma escala penal própria. Veja que quando há essa restrição de liberdade da vítima, eu tenho uma pena de 6 a 12 anos. Beleza? Deu para matar essa? Tranquilo? Legal, né? Legal. Veja que o 158 ainda menciona aqui, ó, se resulta lesão corporal grave ou morte, aplica essas penas previstas lá no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Veja que aqui eu tenho discussão. Mas quem é que deve morrer para que haja aplicabilidade lá das penas do artigo 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º? Né? A extorsão mediante sequestro, com resultado morte. Veja que eu tenho discussão na doutrina. Você tem, por exemplo, o professor Kleber Masson entendendo que é a vítima que deve morrer para que haja incidência dessa qualificadora, entendendo que é a vítima que deve morrer. Entenderam ou não? E aí você tem, por exemplo, o professor Rogério Sanches entendendo que qualquer pessoa, por exemplo, segurança dessa vítima. Entenderam? Então você tem discussão, né? É a morte. De quem é a morte? Quem é a vítima que deve... quem deve ser o óbito deve ocorrer em quem? Na vítima ou numa pessoa, por exemplo, que vai ajudar a vítima? Ou uma pessoa, por exemplo, que está fazendo a segurança da vítima? E aí você tem essa discussão aí. Beleza? Tranquilo. É importante, quando eu trato ainda da extorsão com restrição de liberdade da vítima, é que você ainda tem uma discussão se a extorsão com restrição de liberdade da vítima se tem um caráter de crime hediondo, né? Você tem uma discussão. Veja que há quem entenda que seria sim crime hediondo. Seria crime hediondo porque, veja, como eu posso considerar, né? Veja, eu vou considerar crime hediondo a extorsão qualificada pela morte, lá do artigo 158, parágrafo 2º, e eu tenho uma outra extorsão, que veja que, na verdade, se trata de um desdobramento do caput, em que eu tenho um modo de agir diferente, mas pode ocorrer uma morte. O modo de agir que é diferente, entenderam ou não? Mas é um desdobramento do caput, ou seja, não é um delito autônomo. Então, por que eu vou dar um tratamento diferenciado? Porque a extorsão, quando há o resultado morte no parágrafo 2º, é considerada hediondo? E por que a extorsão, por exemplo, quando eu estou realizando restrição de liberdade da vítima e há um resultado morte, por que não considerar hediondo também? Será que não é possível uma interpretação extensiva, inclusive? Professor, por exemplo, Rogério Sanches, nesse entendimento. Veja, eu tenho que dizer para você que não é um entendimento que prevalece.
Eu tenho um outro entendimento, por exemplo, professor Kleber Masson, com esse entendimento que eu vou dizer agora, entendendo que, veja, quando você trata dos crimes hediondos, né, você tem um critério legal, somente a lei pode determinar quais são os crimes hediondos. Você tem o critério judicial, o juiz pode determinar quais são os crimes hediondos. E você tem um critério misto, tanto o juiz como a lei podem determinar quais são os crimes hediondos. Ora, veja, o Brasil adotou o critério legal, ou seja, somente a lei pode determinar quais são os crimes hediondos. Veja, se a lei não incluiu o 158, parágrafo 3º, quando você tem um resultado morte na órbita dos crimes hediondos, veja, não há possibilidade de se lançar, inclusive, de se considerar o 158, parágrafo 3º, com resultado morte hediondo, porque seria uma analogia em malam partem, né? Seria uma analogia em malam partem. Legal? Veja, se o legislador voou, eis a oportunidade, através de um processo legislativo, né, de agora realizar a inclusão da extorsão com restrição à liberdade da vítima, em que ocorre resultado morte, lá na categoria de crimes hediondos. Eu não posso lançar a mão de uma analogia e considerar essa extorsão com resultado morte como um crime hediondo, se o legislador assim não o fez. Deu para entender as duas correntes? Uma corrente entendendo que, na verdade, é uma qualificadora. Veja, não se trata de um delito autônomo e você tem que considerar que é um desdobramento do 158. E por que tratar de forma diferente se quando na extorsão lá do parágrafo 2º do caput, quando você tem lá o parágrafo 2º resultado morte, eu considero hediondo e veja, eu só mudei o modus operandi quando, por exemplo, eu restringi a liberdade da vítima para levar a vítima até um caixa eletrônico e lá ocorreu o resultado morte da vítima. Então, por que o resultado morte aqui é considerado hediondo e lá não é? Entenderam ou não? Ofenderia. Inclusive, né? Veja, é o entendimento, né? Veja, é o que prevalece, né? A discussão, melhor dizendo, a discussão, né? A discussão seria nesse sentido. Beleza? Seria nesse sentido, né? Seria nesse sentido. Então, é importante ter esse entendimento dessas duas correntes, tá? Dessas duas correntes no que se refere ao caráter hediondo da extorsão com restrição à liberdade da vítima, em que ocorre aí o resultado morte, tá? Bacana, bacana, bacana. Bacana. Tá, lembrei do que eu ia falar. Vocês perceberam que eu dei uma gaguejada que eu ia falar aqui, fugiu da cabeça, lembrei. A doutrina, né, que entende, inclusive, que veja, que você deixando de considerar, né, você quando deixa de considerar a extorsão lá do parágrafo 3º, né, veja, você deixa de considerar a extorsão do parágrafo 3º com resultado morte, deixa de considerar hediondo, veja, você está aí ofendendo o princípio da proteção eficiente, né? Ou vedação da proteção deficiente. Não é isso? Né? Ofendendo o princípio da proteção eficiente ou da vedação da proteção deficiente. Entenderam? Então, veja, você tem que ter um garantismo penal, né? O garantismo tem que ser integral. O garantismo negativo e o garantismo positivo. Não é isso? Você não pode só raciocinar com garantismo negativo. Porque quando você raciocina com garantismo negativo, você tem o que eu vou chamar de direito penal hiperbólico monocular. Hiper, né? Excessivo. Mono, visão só para uma pessoa. Né? Monocular, visão só para uma pessoa só. Ou seja, só para aquele que cometeu o crime. Né? Garantismo para ele, direito ao contraditório. Né? Não. O garantismo ele tem que ser integral. Não é isso? Então, o garantismo hiperbólico monocular, ele é compatível com o garantismo negativo. Tranquilo aí na pegada? Vambora. Tá. Então, importante, né? Então, esses comentários aqui acerca do 158, parágrafo 3º. Tá? Importante. Tá. Agora eu começo a entrar na pedra de toque. Professor, agora que você vai entrar na pedra de toque, depois que você jogou duro aí demais, eu vou entrar na pedra de toque porque agora vem a pergunta. Ainda não estava analisando a pedra de toque, não.
E o primeiro estava desenhando, passando informações importantes. Não é isso? Estava desenhando, falando aqui da discussão que existe, né, acerca da extorsão, né? Falamos aqui do denominado sequestro relâmpago, né? Veja, existiu uma discussão, uns entendiam que era roubo com restrição de liberdade da vítima, né? Outros entendiam que era extorsão. Aí a Lei 11.923 descreveu a conduta, né? Criando uma qualificadora, na verdade, com a escala penal própria. Ó, isso aqui é extorsão, pum, pronto, acabou a discussão. Aí começou a se discutir se tem o caráter de hediondo ou não. Aí eu tenho uma primeira corrente entendendo, olha, tem sim o caráter de hediondo, porque na verdade é um desdobramento lá, desdobramento do caput. E outra coisa, como eu vou dar tratamento diferenciado? Considerando que se ocorre resultado morte na extorsão do caput, como no parágrafo 2º, é considerado hediondo. Então é isso que eu vou fazer uma interpretação extensiva. Essa é a corrente nessa pegada. E aí eu tenho uma outra corrente entendendo, não, pô, peraí. Crimes hediondos, veja, tem um critério legal, critério misto, critério judicial. Critério judicial, somente o juiz pode determinar quais são os crimes hediondos. Critério judicial, né? Somente o juiz pode determinar quais são os crimes hediondos. Critério legal, somente a lei pode determinar quais são os crimes hediondos. Critério misto, o juiz, né? Veja, tanto o juiz como o legislador podem determinar quais são os crimes hediondos. O Brasil adotou o critério legal. Se o legislador voou, veja, tem um processo legislativo. Então, que ele venha elaborar uma lei para incluir a extorsão mediante a extorsão com restrição de liberdade da vítima em que ocorre resultado morte, como, né, na categoria de crimes hediondos. Entenderam, não? Bem, vem agora. Agora eu começo a entrar na pedra de toque. Aí eu falei um pouquinho aqui, falei um pouco acerca do parágrafo 3º, né? Que é a extorsão mediante a restrição de liberdade da vítima. E agora vem a pedra de toque. A pedra de toque é o seguinte. Vamos lá, pedra de toque. A extorsão, ela não é majorada, não é isso? Veja, ela não é circunstanciada, né? Quando praticada por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Não aumenta-se a pena de 1/3 até a metade? Joga aí. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade? Sim ou não? Sim ou não? Isso, extorsão majorada, né? Quando praticada, por exemplo, por 2 ou mais pessoas, né? Ou com emprego de arma. A gente comentou aqui em relação às 2 ou mais pessoas, comentamos também acerca do emprego de arma, eu falei qualquer tipo de arma, aí falamos da arma desmuniciada, aí eu comentei acerca lá do roubo, né? Para o STF, arma desmuniciada circunstancia o roubo, não é isso? Quando eu trato de arma desmuniciada, você tem divergência entre as turmas do STJ, você tem uma decisão do STJ de 2014 entendendo que há sim a incidência da majorante, da 6ª turma, me parece, mas você tem discussão em relação às turmas, beleza? Tranquilo? Bacana. Você está conseguindo me seguir para a gente entrar agora na pedra de toque? Sim ou não? Se você falar que está conseguindo, eu vou continuar. Beleza? 5ª turma, decisão da 5ª turma? Bem, agora realmente eu vou falar para vocês. São tantas coisas na minha cabeça que eu não lembro qual foi a última decisão, se foi da 5ª ou da 6ª, mas tem uma divergência entre elas, mas eu sei que a última decisão é no sentido da incidência da majorante, beleza? É muita coisa, né, pro prof jogar duro e lembrar de tudo. Bacana da turma, né, mas da decisão eu sei. A possibilidade da incidência da majorante, a última decisão. Vem então, pesquisa aí a decisão de 2014. Tá preparado aí para entrar na pedra de toque, sim ou não? Se você falar que tá preparado, eu vou entrar. Posso? Sim ou não? Vamos lá? Vamos lá? Tá, então vem cá. A causa de aumento. Vamos lá, causa de aumento. Tá prevista no parágrafo 1º. Tá conseguindo seguir? Tá conseguindo? Beleza. Aí ele está falando aqui, se a extorsão ocorre, né, se o crime ocorre cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. A pergunta é o seguinte, essa causa de aumento, ela pode ter incidência quando eu trato da extorsão com restrição de liberdade da vítima? Como assim, professor? Ora, se 2 pessoas, né, mediante grave ameaça, levam aquela vítima num caixa eletrônico, será que essa causa de aumento ela se aplica também à restrição a extorsão mediante restrição de liberdade da vítima?
Ou, por exemplo, se o agente emprega a arma de fogo, ameaça a vítima, levando a vítima no caixa eletrônico, ou com uma faca, é a pergunta que se faz. A extorsão qualificada, é possível a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, ao mesmo tempo receber, né, ao mesmo tempo ser majorada, por exemplo, quando cometida por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma? É a pergunta que se faz. Uma primeira corrente entende que não se aplica. Uma primeira corrente entende que não se aplica. Essa corrente entende que não se aplica dizendo o seguinte: olha, a causa de aumento ela está antes do parágrafo 3º. A causa de aumento ela está antes do parágrafo 3º. Topograficamente, ela está antes do parágrafo 3º. Então, não há que se falar da aplicabilidade da causa de aumento lá no parágrafo 3º. Então, essa causa de aumento, na verdade, vai se aplicar ao caput. Primeira corrente com essa pegada aí. Professor, o que pensa o STJ? O STJ diz o seguinte. O STJ fala o seguinte: olha, a lei, vamos lá, STJ, a lei 11.923/2009, ela não criou um delito autônomo. Ela, na verdade, criou, né, veja, uma qualificadora, considerando um novo modus operandi. Qual seja, olha, se o agente, para praticar o crime que já está descrito lá no caput, qual? Lá o 58, não é isso? Se o agente, veja, olha só, né? Se o agente, para praticar o delito descrito lá no artigo 158, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, fazer ou tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, se para, né, veja, praticando essa conduta, né, ele, veja, restringe a liberdade da vítima, o agente vai receber uma pena diferenciada. Então, veja, não foi criado o delito de sequestro relâmpago. Não se trata de um delito novo. Eu só criei uma qualificadora para um determinado modus operandi. Entenderam ou não? Então, veja, e continua o STJ dizendo o seguinte: veja que nós temos que utilizar uma interpretação sistêmica, né? Veja, deve haver harmonia entre as normas. Entenderam ou não? Então, para o STJ, não há que se falar em posicionamento topográfico, né? Ainda que topologicamente a causa de aumento ela esteja antes dessa qualificadora, que é da extorsão com restrição de liberdade da vítima, o STJ entende que é possível sim a aplicabilidade. E ele ainda diz, ora, a pessoa, muito embora seja difícil, mas veja, eu posso praticar esse delito de extorsão mediante restrição de liberdade da vítima sem utilizar, por exemplo, uma arma de fogo. Mas o agente prefere usar uma arma de fogo. Então a conduta dele é bem mais reprovável. Então, veja, claro que tem que ter incidência da causa de aumento. Ora, eu posso muito bem abordar uma vítima mediante grave ameaça, colocar a mão debaixo da camisa, né, ou só ameaçar, veja, verbalmente, sozinho. Mas o agente prefere agir com um comparsa. Então, essa conduta de agir comparsa para abordar uma vítima, levar até um caixa eletrônico, ela é muito mais reprovável. Então, tem sim que ocorrer a incidência da causa de aumento. Entenderam ou não? Entenderam? Então, veja, e o STJ arremata dizendo, olha, tanto é possível que nós adotamos, né, veja, essa sistemática lá no delito de furto. Sim, perceba que utilizamos essa sistemática até em benefício. Como, por exemplo, ora, veja que o STJ já se tornou o posicionamento no sentido de que é possível a aplicabilidade lá do privilégio, do furto privilegiado, né? Quando é possível o furto privilegiado, qualificado, olha, o privilégio está lá em cima, a qualificadora está lá embaixo. Né? É possível o furto privilegiado qualificado quando a qualificadora seja de ordem objetiva. Súmula 511. E ainda segue. E também utilizamos quando pensamos acerca do repouso noturno, que é o novo entendimento do STJ. Entendendo que é possível a aplicabilidade do repouso noturno, ó, lá em cima, né?
no furto qualificado, as qualificadoras embaixo. Deu para entender isso? Então, veja, o posicionamento topográfico de uma causa de aumento não inviabiliza a sua incidência a qualificadoras que estejam abaixo. Deu para entender? E o STJ fala, olha, isso aí é uma mera irregularidade, é uma mera falha, né? Uma mera ausência de técnica legislativa. E ainda diz mais. E diz mais a STJ. A STJ ainda fala o seguinte, e tem outra, jogando duro. E o STJ fala, olha, e essa prática de abordar uma vítima, levar até um caixa eletrônico, ela começou a acontecer ali em 2003, 2005. É por isso que o parágrafo 3º foi inserido depois do parágrafo, lá do parágrafo 1º. Entrou depois. Então por que eu não vou aplicar? Entenderam a pegada? Tranquilo? E o STJ externou esse posicionamento, entendendo a possibilidade. Olha, o aulão adelante, a pegada é de monstro. É nessa pegada aí, né? O site é o www.adelante.net.br. O STJ entendeu, né? Aplicou esse entendimento. Veja, cadê? Ah, tá aqui o julgado, né? Jagaduro. Vamos lá, recurso especial 1353693. Vamos lá. STJ, né? Recurso especial 1353.693. Beleza? De 13 de 9 de 2016. Ih, vai cair Mato Grosso do Sul, né? Aqui não, né, filho? Aqui não. Entenderam ou não? Bacana? Vai entender. Olha, agora a colega tá falando ali, né? Veja, com esse entendimento do STJ, veja, né, possa até, né, que venha entender pela hediondez do 153, parágrafo 3º. Olha, eu tô falando que ele possa entender nesse sentido. Porque é com esse raciocínio, por exemplo, que o professor Rogério Santos entende que a extorsão com restrição de liberdade da vítima, você tem um resultado morte, é considerada hedionda. Porque ele fala, ó, não se trata de um delito autônomo, né, seria um desdobramento do 158, entendeu? O STJ usou esse mesmo entendimento para entender da aplicabilidade da causa de aumento. Veja, mas o STJ não fez referência se a extorsão com restrição de liberdade da vítima e aí que você tem, né, quando ocorre resultado morte, entendendo pelo caráter hediondo. Deu para entender isso? Eu pergunto para você, a pegada foi de monstro? Né? Você deu para pegar ou você quer ficar no básico, né? Você está aprendendo a jogar duro mesmo? Fala a verdade. Você está aprendendo a jogar duro mesmo ou você está brincando? Né? E aí? Você só estava alimentando uma loucura da minha cabeça. O nível pesado? A gente jogou duro, né? Agora tem que botar a musiquinha pra eu voltar a... Sai do básico. Aulão adelante, né? 300 itens. Rapaz, a prova tá aqui, né? Ó. Joga duro, guerreiro. www.adelante.net.br. Foi pesada? Síndrome de Alice, né? Eu vou falar lá do... Pessoal, quanto tempo deu? Nem sei, cara. Deu pra... Essa foi boa, né? Conseguiram pegar aí? É difícil explicar essas... Vocês conseguiram? Tentou aqui, jogou na junta didática. Primeiro fez uma abordagem, depois... Pesado? Só pedra, só pedrada. 200 metros de Alto Dom Bosco. Vou correndo para chegar virando. Pessoal, ao adelante, eu não tô indo lá para brincar, né? Veja, a gente faz um trabalho sério, né? Esse aqui é meu estudo. Eu vou para destruir. Tem essa não, meu irmão.
É isso aí. Agora tem que descansar aqui porque os 40 minutos, caramba, eu tava sem marcar aqui. Joga no look derno, né? Aulão bom, né? Possibilidade da aplicação, as divergências. Isso é importante. Pode vir lá no hotel, então. Bacana, né? Então, site www.adelante.net.br. Beleza? Vamos jogar duro, hein? Tranquilo? Amanhã eu vou fazer uma live só para esclarecer acerca lá da contemplação lasciva. Deixa eu só aquele medo bobo. Deixa eu só. Aí amanhã eu vou falar também. Só faço uma live rapidinha. Eu tenho que falar para você o seguinte. Ontem eu falava acerca do estupro virtual, lembram que eu falei sobre isso? Então olha só, tem um detalhe que eu acho que eu não esclareci bem. Veja, se o Tício ele aponta a arma para a Mévia e manda só a Mévia tirar roupa, só mandou a Mévia tirar roupa. O Tício apontou a arma para a Mévia e só mandou a Mévia tirar roupa. Ou o Tício ameaçou a Mévia através da rede mundial de computadores, né? Tem um vídeo lá, tá certo? E veja, mandou só ela tirar roupa. Não mandou ela se automasturbar. Será que eu tenho estupro configurado? Então, e aí eu quero esclarecer um ponto com vocês, né? Eu não sei se eu falei, depois eu estava olhando na retransmissão, falei, rapaz, será que eu falei isso? Veja, eu tenho que falar para vocês que o STJ entende que a contemplação lasciva já constitui ato libidinoso. Deu para entender? Então, se ele apontar a arma, mandar a vítima tirar a roupa e ele só olhar, sem pedir que ela venha praticar um ato libidinoso, por exemplo, praticar a automasturbação, eu tenho estupro configurado. Eu não sei se eu falei isso ontem, né? Porque eu falei muito do exemplo da automasturbação e acabei falando, será que eu falei que se tirar só a roupa, ele só olhar, porque o ato libidinoso é o olhar. Eu falei isso ou não? Né? Então estou aqui esclarecendo, é só de olhar, esse olhar que é o ato libidinoso. Entendeu? Ele pode olhar, já é um ato libidinoso, e pode mandar ela também praticar um ato libidinoso nela mesma, sem qualquer contato físico. Entenderam? Isso, né? Então amanhã eu vou até dar uma esclarecida do pessoal que de repente não pegou a live aí. Beleza? E amanhã eu dou esse detalhe. Depois eu assisti a live e falei, rapaz, esqueci de falar isso. Eu falei, eu anotei aqui. Falei? Nem sei, eu falo tanta coisa. Mas essa eu esqueci. Beleza, então, pessoal, depois dá uma olhada nesse julgado de 2014 do STJ da arma desmuniciada, entendendo para a incidência lá do roubo majorado, tá? Eu acho que é da quinta turma, né? Colocaram aí quinta turma. Eu sei que tem uma divergência das turmas e agora realmente não lembrei. Joguei duro e não lembrei. Depois eu vou jogar duro e vou lembrar. Mas a última decisão no sentido da incidência. Beleza? Então tá, né? Tem cada decisões. É muita coisa. Vamos lá. Pensei que seria... Não. É exatamente isso. Foge do constrangimento legal porque o STJ entende que simples contemplação configura o estupro. Entenderam? Então esse detalhe, né? Vou ter que fazer uma live amanhã só para dar uma explicada nisso aí. Para deixar pra galera saber. Joguei duro, Adelante Focado, jogando duro com você. Tchau, tchau.